Uh, Boa tarde a todos e bem-vindos ao evento Contributo das Unidades de Saúde para a Comunicação sobre a Covid-19, enquadrado na Semana Europeia da Saúde Pública. O meu nome é Luís Pinheiro e estarei acompanhado pelo meu colega Daniel Cruz. Fazemos parte da turma finalista da Licenciatura de Administração de Unidades de Saúde da UAL e seremos os moderadores deste debate, por via do convite da professora Andreia, a quem agradecemos esta oportunidade. Quero começar por agradecer aos nossos ilustres convidados que aceitaram participar neste desafio. A doutora Carla Fantasia, que é responsável do Gabinete de Comunicação da Unidade Local de Saúde da Guarda. A doutora Rita Paulino Martins, que é da Comunicação da Unidade de Saúde do Nordeste. A doutora Susana Mendes, que é assessora de Comunicação e Imagem do Hospital Distrital de Santarém. E o doutor Diogo José Pereira, que integra a equipa de Comunicação e Marketing do Hospital de Braga. Ora, agradecemos também, desde já, a todos os participantes que nos estão a acompanhar nesta iniciativa e convidamos, desde já, ao longo da iniciativa, a participarem com questões. Bastante para isso, colocar através do bate-papo. De ressalvar que este webinar está a ser gravado para posterior divulgação junto da Universidade e de todos os oradores, se assim o pretenderem. Para darmos início a este evento, sem mais demoras, lançamos a primeira pergunta ao nosso painel de oradores. Doutora Carla Fantasia, comece por si. Como é que a pandemia de Covid-19 influenciou a comunicação na Unidade Local de Saúde da Guarda? Ora bem, em meu nome pessoal, antes de mais, e da instituição que aqui represento, a Unidade Local de Saúde da Guarda, agradeço o convite que me foi endereçado, é naturalmente com todo o gosto que participo nesta vossa iniciativa e espero que o meu humilde contributo possa ajudar de alguma forma a enriquecer esta conversa. Cumprimento os meus colegas de painel, a Rita Martins, a Susana Mendes, o Diogo Pereira, cumprimentar também, naturalmente, os moderadores, Luís Pinheiro e Daniel Cruz, e a restante organização do evento e a todos os presentes. Agora a resposta. Ora bem, eu espero que o contributo da ULS da Guarda para a comunicação sobre a Covid tenha sido positivo. Pelo menos trabalhámos para isso. E tivemos imensos reconhecimentos, dos quais nos orgulhamos muito. Tivemos reconhecimento dos utentes, das instituições nossas parceiras nesta luta desigual, tivemos o reconhecimento da tutela também, tivemos o reconhecimento internacional. A ULS da Guarda apresentou uma candidatura no verão passado, penso eu, intitulada Não Podemos Salvar o Mundo, mas Podemos Ajustar as Velas, e acabámos por receber o emblema de reconhecimento após uma análise de um comitê internacional composto por 16 especialistas do setor da saúde. Fomos um dos 100 e tais unidades de saúde de 28 países, distinguidos no âmbito do Programa Mundial de Reconhecimento de Resposta à Covid. Ora bem, isto também foi possível porque, em termos de comunicação, trabalhámos, pelos vistos, bem. Ora, como é que a pandemia influenciou a comunicação das unidades de saúde? Eu diria que a pandemia levou a comunicação a reinventar-se, sem dúvida nenhuma, a trabalhar com todos os canais possíveis e imaginários, porque tínhamos mesmo de chegar a um público muito vasto e muito diferenciado. Desde logo porque a nossa primeira fase que tivemos que trabalhar muito foi a comunicação interna. Primeiro tivemos que informar os nossos profissionais, dar-lhes conta de todas as normas e dos regulamentos que iam chegando, quer da Organização Mundial de Saúde, quer da DGS. Esse foi um desafio grande, até filtrar a própria informação que ia chegando, para não haver informação excessiva. Nós nunca sabemos muito bem o que é excessivo nestas coisas. Fomos medindo ao longo do que se foi passando. Eu estou a falar da minha unidade local de saúde, mas penso que com os colegas deverá ter acontecido coisas semelhantes. Ora bem, sem profissionais informados, foi esse o nosso princípio.
sem profissionais bem informados, dificilmente conseguiríamos ter e manter uma população bem informada. A partir o nosso trabalho começou logo em dezembro de 2019, quando começaram a chegar os primeiros cartazes, as primeiras diretrizes que chegavam. Alguns vinham ainda em inglês, depois é que começámos a adaptar isto para português, porque realmente percebemos que a pandemia que não estava assim tão longe como se calhar no início todos pensámos. Nessa altura começámos a publicar muitas coisas relativamente à higienização das mãos, à importância do distanciamento, à importância da higienização. A nossa comunicação passou muito por aí. Numa primeira fase, numa primeira linha. Nossa primeira luta foi fundamentalmente filtrar a informação que chegava, perceber o que era de facto importante e o que poderia ser importante para uns e não dizer grande coisa a outros. Outra das nossas lutas foi travar a propagação das fake news e comunicar sempre de uma forma muito, muito simples e muito rápida. Depois, tínhamos de fazer chegar toda a informação a toda a população. Importa salientar que a área de abrangência da Guarda, para quem não conhece tanto esta região, o LIS da Guarda serve 13 concelhos, tem uma vasta área geográfica e tem uma população bastante envelhecida, como é todo o interior do nosso país. E temos também muita gente institucionalizada em estruturas residenciais para idosos. Portanto, também tínhamos essa componente de ter que informar convenientemente estas estruturas residenciais para idosos, fazer-lhes compreender que tinham planos de contingência para terem ativos. A nossa comunicação deixou depois de ser não só interna, mas começou-se a alastrar a externa, como é óbvio. A nossa OLS serve uma população teremos nesta altura cerca de 140 mil utentes, dispersos então por os 13 concelhos, todos os concelhos do Distrito da Guarda, à exceção da Guiar da Beira, que já pertence à área de saúde de Viseu. Foi por isso importante recorrermos também, tendo em conta as características da nossa população, recorremos também à Diocese, a pedir ajuda aos párocos para que partilhassem alguma informação. Fizemos o mesmo junto das autarquias, das câmaras municipais, e pedimos às próprias câmaras que elas difundissem também alguma informação junto das juntas de freguesia para chegarmos realmente a toda a população à população final, é isso. Doutora Carla, peço desculpa estar a interromper e aproveitando um bocadinho a sua deixa, temos já aqui uma pergunta no bate-papo que iria colocar à doutora Rita Paulino Martins, que é relativamente também à população que a doutora Carla Fantasia estava a referir. Que maiores desafios na comunicação é que vocês, a Unidade Local de Saúde do Nordeste, sentiram nesta comunicação junto à população, principalmente os mais idosos, e que muitas vezes estavam e estão sozinhos e residem sozinhos. Como é que foi debelar esta dificuldade? Deixe-me só aqui ativar o seu som. Rita, não tem som. Não tem som. Acho que já está. Já está. Agora já estamos a ouvir. Olá, então. Muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de partilhar aqui esta experiência com todos os colegas e também com quem nos está a ouvir também do outro lado, mas da parte da Universidade Autónoma. Em relação à questão em concreto, a nossa realidade, e pelo aquilo que eu sou a colega falar, a Carla, eu penso que a realidade em Bragança não será muito diferente daquilo que se passa na Guarda. É uma região também do interior, somos também uma unidade local de saúde, temos uma diversidade de cuidados numa área também muito vasta. Portanto, nós somos uma entidade de cuidados de saúde
que temos 3 hospitais, temos 14 centros de saúde, temos uma unidade de cuidados paliativos, uma unidade de cuidados de convalescença, temos cuidados de saúde pública, e tudo isto disperso por um distrito com uma vasta área e com uma população, também à semelhança do que se passa na Guarda, algo envelhecida. Esse contexto por si só representa um desafio à comunicação no dia-a-dia, mesmo na fase pré-pandemia. Com a pandemia, os desafios, os maiores desafios logo no início, vieram de uma realidade completamente nova, inesperada, imprevisível, em constante alteração, em que temos que estar a responder a necessidades e a expectativas também de vários públicos, portanto, tanto internos, como falou a Carla, todo o ajuste e dos fluxos de comunicação na parte interna, para que todos na instituição, e nós temos cerca de 2.000 profissionais, e que todos saibam o que é que se está a passar, o que é que está a acontecer, os circuitos que vão sendo alterados, as novas diretrizes da Direção-Geral da Saúde, toda a parte interna constitui um desafio acrescido de uma comunicação externa, em que temos que comunicar com a comunidade. Claro que nas populações mais envelhecidas e com mais baixos níveis de literacia, principalmente, talvez não tanto a questão do envelhecimento, mas quando está aliado a um nível de literacia em saúde mais baixo, isso também é um desafio, porque nos obriga a passar a mensagem consoante os públicos que pretendemos atingir. Temos que adaptar a mensagem através de diferentes canais. E a Carla também estava a falar disso, e vai da importância das parcerias, em que a própria unidade local de saúde não está sozinha, acaba por ter que se juntar a outras entidades, que vão desde as câmaras às dioceses, à diocese com a igreja, não é? Aos órgãos de comunicação social. Há todo um conjunto de canais que tem que ser amplificado e tem que ser explorado ao máximo, para conseguirmos levar a nossa mensagem nas diferentes fases da pandemia, e tentar chegar ao nosso público de uma forma eficaz. E isso por si só representa um desafio, ainda para mais neste contexto, e tendo o Gabinete de Comunicação e Imagem da OLS do Nordeste 2 pessoas, um dos desafios foi precisamente parar, tal como em alguns serviços clínicos, a atividade normal, em que nos dedicávamos a outras áreas e outras vertentes da comunicação, e pegar precisamente na pandemia e tentar chegar com rapidez e com eficácia a público interno, externo e com sucesso. Isso foi um grande desafio. A doutora Rita, pegando aqui na sua palavra, no desafio, questionava também o doutor Diogo, como é que foi a comunicação no Hospital de Braga, como é que foi influenciada pela pandemia Covid-19 no último ano? Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, também gostaria de agradecer o convite. É para mim uma honra ter a oportunidade também de partilhar aqui a experiência que nós vivemos no último ano e meio, 2 anos, com todos os que nos estão a ver. Ora bem, esta época de pandemia, apesar de muito desafiante, também foi muito frutífera, porque a constante mudança e evolução e a necessidade de transparência e de uma mensagem concisa fez com que nós acelerássemos a criação de alguns canais de comunicação que não tínhamos, e também de ajustar a nossa mensagem ao longo das mudanças que aconteciam. Não é? Nós, neste caso, no Hospital de Braga, tivemos sempre em mente aqui, vou dizer, 3 pilares, que era informar, quer seja os nossos profissionais como os nossos utentes. Uma das nossas políticas foi sempre
fazer com que os nossos profissionais se sentissem o mais integrados possível em todas as decisões e em tudo o que acontecia, pelo que nós divulgávamos sempre, primeiro internamente e primeiro externamente, tal um bocado como a Apple faz com o lançamento dos seus produtos. Para além disso, também, outra das nossas preocupações, que ainda hoje também se justifica, é a motivação dos nossos colaboradores. Também foi uma nossa preocupação ao longo de toda a pandemia e neste momento também temos focado muita da nossa atividade em tentar motivar os nossos colaboradores e, por sim, sensibilizar, consciencializar e também promover a literacia em saúde da população em geral. Também de referir, vou tentar não repetir alguma das coisas que foram ditas, porque a nossa experiência é muito parecida, mas também, por exemplo, a parte da produção e colocação de sinalética no nosso hospital também foi uma parte que tomou muito do nosso tempo. Foram produzidos centenas e centenas de materiais de sinalética e para isso também ajudou a comunicação, o facto da comunicação estar integrada no gabinete de risco que reunia semanalmente no nosso hospital, ou seja, nós estávamos sempre informados de tudo o que estava a acontecer e iria acontecer no futuro, de forma a anteciparmos a nossa atividade. Eu creio que isto foi uma das chaves do sucesso que nós, porventura, tivemos na nossa comunicação. Mas sem dúvida que foi um período desafiante e acelerou também a nossa transição digital. Criámos LinkedIn, criámos outro tipo de canais e já estamos a delinear para o futuro uma estratégia de marketing digital a 100%, porque o digital faz muito do futuro daquilo que é a comunicação, claro que com muito cuidado, mas o futuro tem muito do digital. E mais para a frente vamos poder falar um pouco sobre isso, mais especificamente do que é que nós temos feito e do que é que nós podemos vir a fazer no futuro. Ótimo, ótimo. Obrigado, Dr. Diogo. No caso do Hospital de Santarém, perguntava a doutora Susana Mendes, quais foram os principais desafios que sentiu para continuar a comunicar de forma eficaz em plena pandemia Covid-19? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Cumprimento em particular os meus colegas do painel. Agradeço o convite à professora Andreia Garcia e também cumprimento particularmente os moderadores. Gostava primeiro de fazer uma breve contextualização relativamente à minha entrada no gabinete de comunicação, que existe aqui a particularidade de eu ter entrado precisamente numa fase em que já estava, a pandemia já estava num patamar assim mais à frente. Ou seja, entrei em outubro de 2020. Nessa fase já muito trabalho tinha sido feito, em particular em termos de sinalética, todo o hospital já estava com informação por todo lado, os computadores, todos eles têm a informação relativa às medidas de segurança, todos os colaboradores que entram no seu computador têm logo esse alerta. E pronto, e com a minha chegada, que foi também, que coincidiu com a chegada também de uma outra colega, porque naquela altura só estava um colega na comunicação, ainda não estava, o departamento não estava assim ainda muito desenvolvido, e esse colega, além das responsabilidades que tinha na área da comunicação, também tem outras responsabilidades, nomeadamente de relações públicas. E pronto, havia uma revista que já foi criada há algum tempo, que é a revista do hospital, que é um meio importante no que respeita à informação interna. E pronto, e sentimos necessidade, à semelhança do que o colega Diogo mencionou, de criar novos suportes, que depois mais à frente também vou desenvolver mais, mas que sentimos essa necessidade também para conseguir chegar, sobretudo,
ao público externo. O Hospital de Santarém serve uma população de 200 mil habitantes, é um hospital distrital, e pronto, e já existia uma relação também com a imprensa, sobretudo local, que é muito importante numa região como Santarém. E nós tentámos estreitar mais ainda os laços, e tem sido muito importante o papel da imprensa regional para conseguirmos chegar realmente à comunidade. Tem sido os nossos parceiros, no fundo. Pronto, e realmente tem sido muito desafiante, porque além de todo o trabalho que é esperado de um gabinete de comunicação, somou-se a necessidade de informar estes dois públicos, e quase diariamente era-nos solicitado, e agora não tanto, porque vivemos felizmente uma fase um pouco mais calma, mas quase diariamente era-nos solicitada informação por parte dos jornalistas, que queriam saber o número de infectados, o número de doentes internados, o número de mortes, e então isso exigiu que estivéssemos constantemente informados, para poder também, de uma forma o mais honesta possível, que é realmente aquilo que se espera também de nós, com honestidade de prestar a informação que tanto internamente como externamente é necessária, foi realmente muito, muito importante. Em relação aos profissionais, tal como o colega Diogo mencionou, também tentamos, além da informação que era necessária sobre todas as medidas de segurança, tentámos também motivá-los com iniciativas. Por exemplo, no Natal criámos um concurso em que quisemos que lançámos o desafio de apresentarem o presépio. Isto é só um pequeno exemplo, de fazerem uma estrelinha decorada, e em que depois oferecemos um presépio. Mas isso motivou, e achamos que este tipo de iniciativas são importantes também, porque o dia-a-dia já é demasiado pesado, e tentar que se distraiam um pouco também. Dar um pouco de moral à equipa, digamos assim. Exatamente, exatamente. Creio que é isso. Doutora Susana, muito obrigado. Exatamente. E também nesta comunicação um bocadinho deste risco, deste grande impacto que foi um quase tsunami de pacientes a entrar pelas portas adentro, digamos assim. Gostávamos de perguntar se sentiram que necessidades é que houve para alterar a comunicação, tanto externa como internamente, para o risco que era a Covid-19. Ou se não houve hipótese no primeiro momento, dada aquela primeira vaga que aconteceu, e depois o que é que começou, o que é que foi possível fazer, como é que foi possível alterar isto tudo. Começava pela doutora Rita Paulino Martins, por favor. Deixa-me só aqui ver o som. Já está. Já. Ok, muito obrigado. Ok, então foi o seguinte, na fase ainda, numa fase muito inicial, nós começamos, o nosso primeiro pensamento foi, será que esta doença vai chegar a Portugal? Não vai chegar? Se chegar a Portugal, também deverá chegar a Bragança, embora digam que é muito longe, mas também deverá chegar cá. Mas será que chega a Portugal? Então, numa primeira fase, embora tivéssemos essas dúvidas e tivéssemos feito desde logo alguma divulgação quando estava a acontecer noutros países, do que era este coronavírus, do que é que na altura se sabia sobre ele, uma informação simplificada, mas já que pudesse ser acessível à maior parte das pessoas. Nós não fizemos um plano de comunicação do risco. Aquilo que nós fizemos foi adaptar
e conjugar o plano de comunicação que já temos e que vamos sempre atualizando, ajustámo-lo de acordo com o plano de contingência da instituição para a Covid, que esse sim teve que, portanto, era o nosso documento base, onde eram vertidas todas as decisões, todas as alterações, todas as diretrizes, que era necessário dar cumprimento na instituição, e o que nós fizemos foi, à medida das necessidades, fomos ajustando a comunicação e reforçámos todos os canais, todas as estratégias, todas as metodologias que já tínhamos, nós intensificámos e direcionámos para o acompanhamento da situação Covid. Portanto, não houve realmente um tempo, porque foi tudo muito rápido, e nós usamos o que já tínhamos e tentámos ajustar e potencializar de forma a atingir o nosso objetivo. Um plano concreto de comunicação do risco, não. De qualquer forma, penso que foi uma solução encontrada que, dentro de tudo aquilo que poderemos melhorar, penso que foi uma solução que, dadas as circunstâncias, correspondeu bastante, quer a nível interno, quer a nível externo, porque o gabinete de comunicação já existia nesta instituição há algum tempo, já estava implementado, portanto havia apesar de, como eu disse, sermos só 2 pessoas, mas temos, entre aspas, a nossa máquina suficientemente bem oleada para produzir resultados. Portanto, dentro das adversidades, e apesar de não termos tido a oportunidade de desenvolver esse plano de comunicação de risco, penso que usámos a nosso favor tudo aquilo que dispunhamos, tentámos melhorá-lo e os resultados foram positivos. Futuramente poderemos apostar na parte do plano de comunicação de risco. Muito bem. Num futuro que esperemos nós não seja muito, muito, muito perto. Não queremos voltar a passar pelo mesmo. Obrigado, doutora Rita Paulino. Doutora Susana Mendes, voltaria a si e questionava como é que foi possível, e referimos há pouco a questão da comunicação externa, como é que foi possível ajudar os vossos utentes nas idas às unidades, que medidas de proteção foram necessárias e comunicação que foi vocacionada mais ao doente e não ao profissional de saúde e aos assistentes que estão na unidade. Muito bem. No que respeita às medidas de proteção, além da divulgação da informação na imprensa regional, através do envio de comunicados e press releases, foram criados conteúdos de valor com o objetivo da literacia para a saúde, como, por exemplo, apresentações que foram publicadas nas redes sociais do hospital, além dos cartazes que foram afixados na unidade hospitalar. O suporte vídeo tem sido também uma das nossas apostas ultimamente, e pretendemos que, porque está provado, não é, que o vídeo realmente é um suporte que consegue ter um impacto maior, muito grande na população. E então temos criado este tipo de suportes. Não existia nenhuma rede social criada e criámos quer o LinkedIn, quer o Facebook no final de dezembro do ano passado. E realmente temos tido um feedback e temos conseguido alcançar um número cada vez maior de pessoas, e sentimos que realmente estamos a ter um papel importante no que respeita à literacia para a saúde. E pronto, Muito acho que obrigado. de uma forma Muito geral, obrigado, doutora Susana. penso que Desculpe, doutora Susana. Já está. Obrigado, doutora Susana. sim. A doutora Carla Fantasia, no enquadramento deste tema, enviando-nos um vídeo. O Daniel vai colocá-lo e depois passava-lhe a palavra, doutora Carla, para nos falar também um pouco sobre o mesmo.
Posso apresentar primeiro o vídeo e depois o Daniel passa ao vídeo? Sim, pode ser. Ok. Pode ser. Então, as imagens que vão ver, o vídeo também não é muito longo, mostra um pouco do muito trabalho que toda a ULS fez nesta pandemia. Desde logo, a colocação da sinalética, que nos gastou muito tempo, e que foi uma verdadeira luta. A mudança de serviços de um lado para o outro e as devidas, a necessidade constante de fazer a sinalização em tudo que era sítio, informar os próprios funcionários aonde é que os serviços estavam a funcionar. Aí vão ver também a identificação dos quartos com pressão negativa. Foi necessário chamar muito a atenção, principalmente porque recebemos também muitos profissionais novos e que desconheciam até o próprio ambiente, por exemplo, em termos de assistentes operacionais, desconheciam o próprio ambiente hospitalar e foi necessário dar-lhe a conhecer um bocadinho que a partir daquela porta não podiam entrar. Houve essa necessidade e as imagens que vão ver também mostram um pouco essas proibições. Nos circuitos internos dos doentes Covid, também o drive-thru, onde as pessoas poderiam efetuar os testes para a Covid, até às equipas externas que se deslocavam às instituições a efetuar os testes. Realçamos também aqui o trabalho incrível, mas incrível mesmo, do nosso laboratório de patologia clínica, que numa determinada altura esteve a servir quase a região centro toda, porque realmente é um laboratório relativamente novo, tem 4 ou 5 anos, está apetrechado com equipamento muito recente e de ponta mesmo, e também tem profissionais incríveis. Destacamos, sobretudo, o trabalho da equipa e o companheirismo que se sentiu muito na nossa unidade. Eu acho que esta pandemia, em termos de unidades de saúde, também serviu para isso mesmo, para ligar mais as equipas. Eu não sei se aconteceu nas vossas instituições, mas na minha aconteceu. Foi incrível. Houve aqui um trabalho de equipa, um companheirismo, um empenho e um profissionalismo de todos. É isso que eu gostava de vos mostrar. Obrigado. Vamos então passar agora ao vídeo. Muito obrigado, doutora Carla. Destacar também agora o processo da vacinação, que acho que foi uma lufada de ar fresco para todos. Esperemos que assim continue, vamos acreditar. Vai, tudo correr bem, de certeza. Obrigado, doutora Carla, mais uma vez. Pensando agora ao nível da comunicação interna, perguntava ao doutor Diogo Pereira se no Hospital de Braga foi necessário implementar algum novo canal ou suportes de comunicação. E se isso aconteceu, se poderia deixar alguns exemplos para nós vermos. Sim, aconteceu. Mas antes de apresentá-los, eu queria só aqui destacar duas coisas, que é, nós no gabinete, no Serviço de Comunicação e Imagem do Hospital de Braga, somos 3 pessoas, em que
eu era estagiário quando começou a pandemia e passei a trabalhar no gabinete, e entretanto também chegou outra colega, que é a Catarina, que ficou com a parte da assessoria de imprensa. Apesar de termos todas áreas bem definidas, trabalhamos sempre integrados para que a comunicação esteja alinhada. Portanto, o que eu vou explicar aqui e falar aqui não é propriamente aquilo que eu faço, mas aquilo que nós fazemos em conjunto. Acho que é importante também e deixar o meu cumprimento às minhas duas colegas, porque elas vão ver isto depois e gostava de fazer isto. E depois também falar que também foi desafiante, porque o Hospital de Braga houve uma mudança de modelo de gestão de PPP para EPE. Isso significou algumas mudanças estruturais e da parte da comunicação, por exemplo, também significou a mudança da identidade visual, ou seja, nós em plena pandemia lançámos uma identidade visual e também tivemos que comunicar muito essa identidade visual através de um vídeo que também fizemos. Apelámos também à história do Hospital de Braga, que é um hospital com mais de 500 anos, e também queria destacar isto. Depois, quanto à comunicação interna, nós criamos aqui novos canais. Até à data, os nossos wallpapers nós usávamos de vez em quando para desejar um Feliz Natal aos nossos profissionais e outras iniciativas. A partir do início da pandemia, nós tornámos o wallpaper quase como um quadro de informação em que fomos mudando regularmente com a nossa equipa de informática. Nós desenhávamos o que queremos lá e a nossa equipa de informática colocava automaticamente em todos os computadores do hospital, ou seja, isto foi aqui um canal muito importante para disseminarmos informação. Por além disso, continuamos com a nossa newsletter e houve uma delas que foi utilizada simplesmente para agradecer aos nossos profissionais, que foi a newsletter em honra dos nossos guerreiros do cuidar, que foi aqui uma expressão que nós criámos também para motivar os nossos colaboradores e também para criar aqui um sentimento de pertença também nesta mudança de identidade visual, Guerreiros do Minho, Guerreiros do Cuidar. Foi criada também a Flash News, que é um boletim informativo que sai todas as semanas com o que se vai passando no hospital, em que nós, agora nem tanto que as coisas já estão melhores, mas muito também no seu início, partilhávamos o número de doentes Covid que tínhamos internados, isso tudo, como eu disse, nós quisemos sempre que os nossos profissionais fossem parte integrante, se sentissem integrados e soubessem sempre de tudo o que se passa no nosso hospital. Para além disso, posso dizer que foram feitas mais de 160 divulgações internas ao longo de todo o ano passado, mas depois também no início da pandemia também foi preciso fazer um esforço enorme também a nível de comunicar com os nossos profissionais sobre as normas relativas à Covid, os cuidados a ter, e para isso tivemos também a ajuda, por exemplo, da PPCIRA e do Departamento do Serviço da Qualidade, em que foi criado uma pasta no ambiente de trabalho de todos os computadores do hospital, em que quando as pessoas acediam, tinham acesso a todas as normas, todas as informações do hospital, e inclusive uma das coisas que nós fizemos também no início fizemos vídeos com profissionais a exemplificarem como é que vestiam e como é que retiravam os equipamentos de proteção individual, consoante o tipo de procedimento que iriam realizar. E estes foram alguns dos suportes e dos canais de comunicação interna que utilizamos, e depois também na comunicação aos nossos utentes, também aproveitamos a vinda dos nossos utentes ao hospital também para a sua sensibilização, para além da informação sobre os cuidados a ter e que iria ser avaliada a temperatura corporal, entregue uma máscara, nós aproveitamos e fizemos suportes gigantes que colocamos na nossa ágora, com informações sobre como lavar as mãos, como colocar e retirar uma máscara. Tentamos aproveitar a vinda deles ao hospital também para os sensibilizar e consciencializar, para além de todas as outras iniciativas que temos de promoção da literacia em saúde. Sim, a comunicação externa da campanha também que fizeram, não foi? Sim, sim. Essa campanha foi uma iniciativa que partiu do hospital, em que denotámos, tal como a Rita disse, que nós não tínhamos, a bem dizer, um plano de comunicação de risco, mas o que nós fizemos foi reforçarmos os nossos canais de comunicação e reforçarmos as nossas parcerias que tínhamos. E então pensámos que para comunicar para toda a população bracarense e também minhota, porque nós também cuidamos da população do Minho, pensámos em juntar-nos à Câmara Municipal de Braga, ao ACES, que também é parte integrante desta estratégia, e
e a Universidade do Minho. E criámos esta campanha que depois estendemos à Arquidiocese de Braga e ao Sporting Clube de Braga para ter aqui uma maior amplificação da mensagem, porque depois nós transportamos esta mensagem do físico, ou seja, esta campanha teve o vídeo, depois teve outdoors por toda a cidade, outdoors e MUPIs, e depois ainda teve publicações nas redes sociais de todos os parceiros desta iniciativa, em que publicávamos alternadamente nas redes sociais os materiais de comunicação desta campanha. E é das coisas que nós mais nos orgulhamos, das iniciativas que nós mais gostamos de fazer também e que achamos que teve um impacto enorme junto da população. Ora, então, vamos ver então o vídeo. Podemos ver, sim. Só favor. Muito obrigado, Dr. Diogo. Gostava só de realçar, de explicar um pouco também o nome, porque acho que foi uma boa forma que nós tivemos de aproximar esta campanha às pessoas, porque dizem que quem é de Braga não fecha a porta. E neste caso Braga fechou a porta ao vírus e também teve muito sucesso por todo o conceito que envolveu. Ok, obrigado, Dr. Diogo. Gostávamos agora também de falar do papel dos jornalistas, que até já foi aqui referido. E sabemos, vimos e ouvimos uma enchente de informação nos órgãos de comunicação social a propósito da Covid-19 durante o último ano. E por isso queríamos aproveitar esta oportunidade de termos aqui connosco responsáveis de comunicação da Unidade de Saúde para perguntar como é que foi lidar com os jornalistas e com as inúmeras solicitações dos mesmos durante o último ano? Que lições podemos tirar da relação entre os jornalistas e as fontes de informação, neste caso, as unidades de saúde? Passava a primeira palavra à doutora Rita Paulino Martins. Penso, atrevo-me a dizer que todos os colegas concordarão comigo que não foi fácil. As chamadas eram constantes, os pedidos eram constantes desde o início da pandemia. Com os mais diversos pedidos, desde os dados estatísticos, que passaram, tal como também já foi dito, por quantas pessoas estão internadas em enfermaria, em cuidados intensivos, o número de óbitos, a questão dos novos casos que entretanto iam surgindo. Portanto, houve uma parte dos pedidos que tinha mais a ver com pontos de situação, balanços que os diferentes órgãos de comunicação queriam ir fazendo. Depois tivemos uma fase em que foi ainda antes, logo antes disso, em que quando começámos a receber doentes nos nossos 3 hospitais, Bragança, Macedo, Cavaleiros e Mirandela, os jornalistas pediram para fazer o circuito do doente. Ou seja, a partir do momento em que era confirmado um teste positivo, e em que o doente não ficaria com o acompanhamento domiciliário, portanto em casa, qual era o circuito do doente? Portanto, o internamento, os cuidados intensivos, como é que funcionava o serviço de urgência. Houve em bastantes unidades
os chamados hospitais de campanha e como é que tudo isso funcionava, portanto, todo o percurso. Para fazermos esse tipo de reportagem, tivemos que, conversando com os jornalistas acerca evidentemente, dos riscos, porque não são profissionais de saúde, teriam que usar todo o equipamento de proteção que um profissional de saúde usa em cada um desses sítios, portanto, em cada um dos locais. E como é que iríamos fazer a entrada nos serviços, qual seria a abordagem, isto também salientando sempre a proteção da privacidade e, como é óbvio, da dignidade dos doentes, porque se em alguns serviços essa situação vai apenas do ponto de vista de um consentimento, de uma recolha de imagens ou de declarações, há serviços como, por exemplo, filmar em plena unidade de cuidados intensivos, sabemos que exige uma sensibilidade acrescida. Portanto, nós tivemos sempre uma política de porta aberta com a comunicação social. Nessa altura em que se fez esse circuito do doente, que talvez tenham sido as reportagens televisivas mais extensas, e em que, lá está, não são apenas recolha de fotografias, e não estou a querer minimizar, são enquadramentos diferentes. Nós temos rádio, nós temos jornais, e temos a televisão que nos entra pela casa adentro e que talvez seja a que requer também aqui um trabalho ao nível da imagem um bocadinho mais delicado. Pois, então, estes 3 meios de comunicação acabam por bater todos à porta, entre aspas, tentando obter estas informações, e realmente este circuito doente sempre foi muito falado. Doutora Rita Paulino, muito obrigado. Eu passaria esta questão, e ainda também no tema do conviver com os jornalistas do dia a dia, e esta questão principalmente foi tão falada, o circuito doente, por onde é que entra, como é que faz, à doutora Carla Fantasia, para perceber como é que foi gerir estas questões todas, que deveriam ser mais que muitas, neste último ano. Ora bem, eu se tivesse que resumir a uma palavra só o meu ano, dizia intenso, incrível do ponto de vista profissional. Tal como a Rita, eu só tenho também uma pessoa a trabalhar comigo e, para mal dos meus pecados, a minha colega partiu um braço no início do ano e esteve 8 meses de baixa. Como se não bastasse, veio uma substituta que contraiu imediatamente Covid, passado pouco tempo de estar a trabalhar. O que quer dizer que passei uns longos meses que tive que me entender eu comigo própria. O que não foi de todo fácil, cheguei a ter os 2 telemóveis a tocar ao mesmo tempo, a atender o telefone, a responder a e-mails, pronto, foi assim um bocadinho complicado, intenso, seria assim que eu classificaria o meu ano. Foi um ano de todo sem horários, começava a trabalhar às 8 da manhã, terminava quando calhava, até porque as solicitações dos jornalistas chegavam a uma hora qualquer. A uma hora qualquer nos perguntavam o número de camas, o número de camas, o número de óbitos, o número de entradas contaminados, o que quer que seja, surtos. Depois houve muitas notícias falsas que iam surgindo e que depois diziam que tinha saído de dentro do hospital. Foi preciso combater isso tudo e isso é bastante complexo. Parece muito simples, mas não é. É bastante complexo, porque quando nós percebemos que há uma fake news a circular, temos mesmo que a combater logo de raiz, porque senão a propagação pode ser muito, muito complicada. Em relação aos jornalistas, foram quase sempre de um grande profissionalismo e correção. Acho que na maioria das vezes compreenderam que tínhamos regras, nós próprios na comunicação que tínhamos regras
e que não podíamos dar tudo e fazer tudo como eles pretendiam. Lá está, a visita a alguns serviços tinha que ser devidamente equipados, como é óbvio, e com as autorizações devidas, quer dos profissionais, quer dos próprios utentes. Portanto, não posso dizer que foi um trabalho pacífico, porque pacífico ele não foi bastante, às vezes não dizíamos que não, mas tentávamos levar para outro caminho, e acho que conseguimos contornar isso de alguma forma bem. Numa primeira fase mostramos os circuitos que faziam, o local aonde chegavam os doentes, por que porta entravam, a partir dali como é que era feita a triagem, depois para que corredor seguiam, em que sala eram vistos, sempre que foi possível mostrarmos esses circuitos todos, e os jornalistas acompanharam-nos sem problema algum. Tentámos que os jornalistas entrevistassem também os profissionais que estavam mais no núcleo duro. Nós tínhamos uma comissão Covid constituída por médicos e enfermeiros que se iam disponibilizando sempre a fazer o ponto de situação dos internamentos e falando dos casos novos e explicando a parte mais técnica. Tivemos sempre, por parte dos nossos profissionais, muita disponibilidade para acolherem os jornalistas. Isso também foi muito bom para que houvesse uma boa comunicação para a população. Para a população e posterior. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, doutora Carla, e agradeço também esta opinião e aproveito e mudo aqui a bola um bocadinho também aqui no norte do país, mudando aqui para Braga, para o doutor Diogo, perguntar como é que foi lidar com estas comunicações e pedidos de informação. Como é que foi esta relação direta com os jornalistas? Como a Carla disse, foi intenso, também em Braga. Foram muitas as solicitações diárias, por vezes também em horas que iam para além do nosso horário de saída, mas como diz a Catarina, a minha colega da assessoria de imprensa, com os jornalistas temos de ter uma relação de win-win. E como em qualquer relação há negociação, ou seja, os jornalistas sabiam de antemão que regras é que nós tínhamos que ter aqui, não é? De proteção. Por vezes os jornalistas tinham algum medo, aqui nós também tínhamos que ajudar a dizer está protegido, mas tem que usar isto. E depois também aquela negociação também de às vezes o tema não ser aquele mais indicado para a altura e tentarmos negociar e tentar levar para outro tema. Acho que é importante também falar que nós também tivemos aqui, neste caso a Catarina fez um trabalho também incrível, que tentou que as reportagens muitas vezes também incidissem sobre os serviços que não são considerados, entre aspas, a linha da frente e que trabalharam imenso. Por exemplo, as pessoas não tinham a noção de que, por exemplo, nós temos um serviço da qualidade que trabalhou imenso, que temos uma central de esterilização que teve de duplicar ou triplicar a sua atividade. A nossa logística é igual. E então também tentamos dar um pouco voz a estes serviços. E por fim, também acho que não podemos subestimar os meios de comunicação também regionais, porque eu acho que foram muito importantes também na divulgação das nossas mensagens e na proximidade que têm com a população. É um bocadinho dar a visibilidade àqueles serviços mais que dão o suporte a que tudo funciona, a que a máquina realmente funciona como... Que suportam a linha da frente. Exatamente, como se diz. Muito obrigado, Dr. Diogo. Doutora Susana, como é que foi gerir no Hospital de Santarém estes pedidos também, que devem ter sido bastantes? Se houve um aumento ou se houve um aumento indiretamente, e acredito que mais por aí, pelo interesse de informação de números. Como é que foi? Foi realmente muito, muito intenso. Os pedidos, houve fases que realmente eram praticamente diários, em que era quase como uma atualização que nos era pedida. Mas tivemos e temos uma boa relação com a imprensa regional
E temos realmente conseguido, acho eu, e também os meus colegas, prestar a informação que é devida aos utentes. Como o Diogo estava a dizer, também nós tivemos a intenção e fizemos de mostrar que não só os serviços mais relacionados com a Covid, como a UCI e a urgência e a medicina, estavam realmente a trabalhar e pronto, realmente são os que mais intensamente estiveram ligados, mas a patologia clínica, por exemplo, teve um papel muito importante. A equipa de colheitas que diariamente fez testes e nós também, da nossa parte, fizemos chegar essa informação, às vezes mesmo partindo de nós, fizemos chegar press releases com informação realmente sobre o trabalho que estava a ser feito, os testes que estavam a ser feitos, não só o número de testes, mas de esclarecer a população também relativamente ao tipo de testes e à eficácia dos mesmos. Também tivemos sempre as portas abertas à televisão e à rádio. Os nossos profissionais mostraram sempre também muito disponíveis para falar com estes meios de comunicação, não só no sentido da prevenção, mas também de realmente informar o que é que se passava, e foi sempre nossa preocupação que os utentes ficassem esclarecidos de que em caso de necessidade não deveriam deixar, eu acho que isto é muito importante, não devia deixar de se deslocar ao hospital, porque também este realmente é um ponto importante, porque sentimos em determinados momentos que as pessoas não estavam a ir ao hospital com medo e havia situações que realmente era importante irem ao hospital, e foi essa mensagem que também insistimos sempre em passar, sobretudo junto da imprensa regional. Ok. Também nacional, mas mais a nível regional, que é o nosso público, é que nós pretendemos chegar com maior foco. Ok, muito obrigado, doutora Susana. Muito obrigado. Agora falando um pouco do impacto das redes sociais e para a sua associação à desinformação em saúde, o que é que têm feito, enquanto unidade de saúde, para combater as fake news, toda essa desinformação em relação à vacinação contra a Covid-19? Temos ouvido imensas notícias e muitas delas não têm sido verdadeiras. Começava pelo Dr. Diogo, para nos falar um pouco o que é que se passou no Hospital de Braga. Ora bem, quanto à vacinação em si, por exemplo, a campanha que nós falámos anteriormente teve diversas fases. Sempre que a fase que está ativa neste momento é apelar à segurança da vacinação, e está por toda a cidade, e depois também foi publicada nas redes sociais, tanto nas nossas como na do município, A6 e Universidade de Minho. Para além disso, também publicamos nas nossas redes sociais, e também nós temos redes sociais, temos LinkedIn do hospital e temos um Facebook do Banco de Sangue do hospital. Brevemente criaremos novas páginas nas redes sociais, porque a Covid deu para perceber isto. Nós temos aqui um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo, porque nós sabemos que 66% dos portugueses pesquisam informações sobre saúde na internet, e sabemos também que, em média, um português passa 2 horas e 8 minutos nas redes sociais por dia. Ou seja, isto é um problema depois, porque a população portuguesa, ou seja, 49% da população portuguesa tem uma literacia em saúde problemática ou inadequada. E se os portugueses passam tanto tempo nas redes sociais e pesquisam informações na internet, é lá que temos que estar. Então nós tentamos trabalhar ao máximo agora no LinkedIn e no Facebook do Banco de Sangue, também em parceria com estes nossos parceiros da campanha. Também são publicados e difundidos através das redes sociais deles informação relativa à vacinação e ao Covid-19, e depois também tentamos fazer o uso um pouco do digital e da transição digital para, por exemplo, motivarmos os nossos profissionais, como fizemos
uma exposição virtual com imagens da UCIP e testemunhos dos nossos profissionais, que ao mesmo tempo serviu também para sensibilizar a população, e que tivemos milhares de visualizações nessa exposição, em que são fotografias tanto de profissionais como de utentes, mantendo sempre a máxima privacidade, com algum objeto à frente ou assim, não se vê nada, e em cada foto tem um testemunho de um profissional, tanto sobre a sua atividade como conselhos para a população. E, por exemplo, outra das formas que nós arranjamos para colmatar o facto de não podermos ter presença no hospital é que nós tínhamos, para os nossos utentes que estavam internados, nós, por exemplo, no Natal tínhamos sempre uma atividade em que temos mais de 80 personalidades e grupos a cantarem, a fazerem atuações e tudo. E não conseguimos fazer porque era impossível presencialmente. E então nós fizemos uso desta aceleração da transição digital. E o que é que nós fizemos? Pedimos a vários grupos e cantores e celebridades nacionais para nos enviarem vídeos e passámos em todas as televisões de todos os quartos do hospital. Quanto ao futuro, é sem dúvida a forte aposta do Hospital de Braga no marketing digital, com uma estratégia concertada com marketing de conteúdo, e-mail marketing. Também estamos a preparar uma estratégia de SEO também para nos ranquearmos melhor, com uma plataforma que nós pretendemos criar, ou uma estratégia que pretendemos criar, que se vai basear e que tem como base os mais de 450 artigos de opinião que nós temos, que foram escritos por nossos profissionais para os jornais da região, mais ou menos 150 por ano, em que o conteúdo é o rei, nós sabemos que no marketing digital o conteúdo é o rei, então vamos, a partir desse conteúdo, vamos criar aqui uma estratégia de marketing digital concertada, ainda este ano irá ser lançada, de forma a que tenhamos a máxima amplitude e engajamento e alcance no digital. Obrigado, doutor Diogo. Doutora Carla, sendo a Guarda uma zona muito envelhecida, como já nos tinha dito, qual é que é o papel das redes sociais na sua unidade local de saúde? Calma, a Guarda tem uma população muito envelhecida, mas também temos internet. Sim, tem, sim, exatamente. Também há gente jovem. Não, é assim, o Também há gente meu avô é de jovem. Manteigas, eu conheço bem a zona e sei que é uma zona assim, pronto, as pessoas, pronto, há sempre a mudança para o litoral, para a procura e para os centros urbanos. O Daniel, na minha primeira resposta, é que não me deixou falar de tudo, porque eu ia falar das redes sociais. Pois. Ele é que Aproveitamos deu a agora. Aproveitamos agora, exatamente. Agora. Ok. Com isto, existiu relação... algum... Peço desculpa, doutora Carla, era só para saber se existiu algum planeamento maior de conteúdos nessas redes, se não... assim, nós quando começou a pandemia também começámos a utilizar muito mais as redes sociais do que aquilo que estávamos a utilizar até aqui. Tínhamos o YouTube, tínhamos o Facebook, entretanto, para chegar a uma faixa maior da população, acabámos por criar conta também no Instagram, no LinkedIn, de forma a chegarmos a mais gente ainda. Porque nos pareceu importante, por exemplo, a malta mais nova não utiliza o Facebook, utilizam mais o Twitter, utilizam mais o Instagram e, portanto, não temos ainda conta no TikTok, mas se for preciso também se arranja. Tenho que tirar uma formaçãozita que também não gostei muito, mas pronto, é capaz de ser a próxima aposta, é capaz de resultar. As redes sociais tiveram um papel crucial, indiscutivelmente, ao longo deste tempo todo e continuam a ter. Mesmo até para comunicar com os meus profissionais. Porque uma das coisas que me apercebi a determinada altura é que as caixas de correio do e-mail começavam a ficar demasiado cheias, eles não tinham tempo para ler os e-mails. E se calhar muitas vezes nem a intranet tinham tempo para consultar, mas se calhar enquanto estavam a almoçar eram capazes de passar os olhos pelo Facebook. Então eu comecei a usar muito as redes sociais e acho que tem sido muito, muito eficaz esse tipo de comunicação. Mais até se calhar do que na própria intranet e através dos e-mails. Através das diferentes redes conseguimos chegar muito rapidamente a todos. É essa a grande facilidade das redes sociais.
o planeamento foi sendo sempre elaborado no dia a dia, de um dia para o outro. Nós tínhamos um plano de comunicação, tínhamos um plano de contingência, tal como a Rita dizia há pouco, acabou por casar uma coisa com a outra e depois foi evoluindo, mas não está terminado, vai ser construindo à medida que o tempo vai passando. Eu acho que isto ainda não terminou. E, portanto, eu já tive apenas 2 doentes internados em enfermaria geral e 2 em cuidados intensivos, e neste momento já tenho outra vez 2 doentes internados em cuidados intensivos e 11 em enfermaria geral. Portanto, vamos ter calma. Eu não sei se isto já parou e, portanto, o nosso trabalho é contínuo. Acho que ainda temos muito pela frente. Durante este ano trabalhámos muito no improviso, nas redes sociais, fomos tirando muita coisa também à DGS, ao Serviço Nacional de Saúde, que iam emitindo muitas coisas e que nos iam também pedindo, por exemplo, fotos dos nossos profissionais, para eles próprios poderem fazer as campanhas, e nós colaboramos sempre com eles, fomos sempre enviando. Por exemplo, no dia do enfermeiro pediram-nos gravações dos enfermeiros, nós mandámos. Agora fizemos nós próprios produção própria para o Dia Mundial do Médico de Família, que se assinala hoje. Fizemos um pequeno vídeo, quer com os utentes, quer com 2 médicos de família, um mais velho, outro mais jovem. Eu acho que as redes sociais podem ter um papel muito importante, porque as pessoas às vezes não têm muito tempo para estar a ver o telejornal, mas vão no metro, vão aqui, vão ali. Não é o caso da Guarda, que metro não temos, infelizmente. Mas em qualquer momento em que estão um bocadinho mais relaxados, têm a oportunidade de ir prestando atenção às redes sociais. Quase toda a gente tem um smartphone e está atento a esse tipo de comunicação. Eu penso que passa muito por aí, ter as redes sociais bem oleadas e com uma comunicação muito simples, muito assertiva. Eu acho que a comunicação e o papel das redes sociais é mesmo crucial. Passando, e muito obrigado pela visão nestas redes sociais e neste novo mundo que é as comunicações. E fazendo aqui um pequeno paralelo, a professora Andreia desafiou-nos aqui a nossa turma a criarmos um grupo no Facebook, e é por aí que nós comunicamos. Portanto, temos tempo muito mais rapidamente de ir ao Facebook ou ao WhatsApp, ou daqui a nada ao TikTok, e ver. Agora queria saber, na Unidade Local de Saúde do Nordeste, com a doutora Rita Paulino, que atividades a nível de redes sociais é que têm feito e que conteúdos mais vocacionados para a Covid que têm sido desenvolvidos na vossa unidade? Na nossa unidade, nós neste momento mantemos a página institucional de Facebook, que tem bastante adesão. É uma página que é seguida quer por jornalistas, quer por profissionais da instituição, quer pela população em geral, o tipo de conteúdos que nós divulgamos aí. E essa também será já agora uma ponderação que teremos que fazer, que é a abertura a outras redes que ainda não fizemos. Temos alimentado já o Facebook já há algum tempo. Em relação à Covid em particular, como é óbvio, tendo em conta o número de pessoas que nos seguem, a diversidade e a facilidade de acesso, é uma rede que nós utilizamos para levar à população desde cartazes, mensagens que vamos fazendo, medidas de proteção, plano de desconfinamento, conselhos, vacinação, como é que desde aguarde o agendamento até depois, já pode agendar, já tem um portal, já pode, se tem mais de X anos, isto está tudo em constante evolução.
e nós vamos nos ajustando. Quantas vacinas é que já foram administradas pelas nossas equipas dos nossos 12 centros de saúde no distrito? Como é que está a correr? Portanto, as redes sociais são um bocadinho uma montra daquilo que estamos a fazer e são simultaneamente também um veículo de informação onde as pessoas podem saber mais. E esta informação, e muito obrigado pela informação, e esta comunicação que é feita através do Facebook, foi um dos pontos, e da vacinação foi um dos pontos que nós encontramos aqui num pequeno vídeo que vamos passar, foi uma pequena reportagem que a RTP realizou no acompanhamento à vacinação de doentes sem mobilidade, portanto, que estão acamados muitas vezes em casa. Portanto, vamos mostrar então o vídeo para vermos. Está praticamente concluída a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 entre utentes acamados de Bragança. Técnicos da Unidade Local de Saúde do Nordeste inocularam ao domicílio quase 300 pessoas que não têm condições para sair de casa. Em Carraseda de Anciães, a missão está concluída. 27 pessoas com grande dependência já foram vacinadas em casa contra a Covid-19. Medicação que ela toma? Toma algum medicamento para pôr o sangue fino? Algum anticoagulante? Toda uma série deles com enxamadores. Nenhum para o sangue, ok. Maria Emília Duval, 90 anos, foi uma das últimas. Preencheu os requisitos para receber a vacina. Já picou. Já não vai. Tem uma vantagem. Em termos de procedimentos é exatamente igual. O utente fica sob vigilância, trazemos toda a medicação. Caso haja alguma reação adversa, trazemos oxigênio. Estamos equipados caso aconteça alguma reação adversa à vacinação. De resto, é só mesmo termos que nos deslocar e vir à casa das pessoas fazer a vacina. Se não fosse virem cá, a gente não tinha meios para levar lá em cima, porque ele da maneira que o estado em que está, ou está na cama, é da cama para a cadeira e da cadeira para a cama. Nesta situação, a melhor coisa que podia acontecer é isto, assim, virem à casa das pessoas. Se nós falarmos só de acamados ou de grandes dependentes, temos para cima de 200 pessoas. Se falarmos em pessoas com dependência moderada ou dependência ligeira, tem um número muito superior, quase 2.000 pessoas, mas essas pessoas deslocaram-se aos centros de vacinação com o apoio das câmaras municipais que cederam autocarros e, inclusive, algumas câmaras que chegaram a pagar também aos bombeiros para fazer deslocar essas pessoas com dependência menor que não acamadas. Não é? Nos 12 centros de vacinação de Bragança foram administradas até agora mais de 56 mil doses individuais de vacinas. A grande maioria dos maiores de 80 estão vacinados. Depois nós vamos subindo, começamos com outra fase que é dos 50 mais com comorbilidades, que também já estão vacinados, e depois começamos na segunda fase, que acompanha sempre esta primeira fase, mas na segunda fase em que eram as pessoas com mais de 65 anos só pela idade. E estamos também quase a terminar essas pessoas. A inoculação decorre a bom ritmo, vai acelerar nos próximos meses. E realmente, como vemos hoje em dia, está a acelerar o processo de vacinação. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Rita Paulino Martins. Doutora Susana, passaria agora para saber como é que o Hospital de Santarém implementou este sentido de redes sociais, o que é que tem sido feito e o que é que tem sido desenvolvido. Como eu já tive a oportunidade de mencionar, criamos então, que não existia, as redes sociais ainda não eram uma realidade em Santarém, então criamos a página institucional no Facebook, que tem tido realmente um bom alcance, já temos mais de 3.000 seguidores num espaço de 6 meses, que eu acho que realmente é bom. O YouTube, temos o canal também do YouTube e o LinkedIn, que neste momento realmente queremos investir mais para conseguir chegar ainda a mais gente. E temos criado uma série de conteúdos de valor que temos partilhado nas redes sociais, nomeadamente, posso dar o exemplo da rúbrica que nós criamos, que se chama HDS no combate à pandemia, em que o primeiro episódio foi dedicado à Covid nos adolescentes,
que contamos com o contributo de uma médica que chamou a atenção realmente para a importância de não deixar de levar as crianças quando há necessidade, em tempos de Covid, ou seja, chamar a atenção de que o hospital é seguro e que cumprimos todas as medidas necessárias de segurança. Um outro exemplo foi um vídeo que criámos também no âmbito da Semana Europeia da Vacinação, que chama a atenção para a importância da vacinação, em que alertamos ou seja, estamos a fazer a ponte para o slogan da DGS, que hoje as vacinas aproximam-nos. Todo o storytelling vai nesse sentido, realmente de chamar a importância para o que a vacinação tem representado nos últimos anos. Contamos a história da vacinação em várias doenças e de como ela tem sido importante. Além disso, também recebemos a comunicação social quando foram vacinados os primeiros profissionais, e desde aí também temos enviado press releases a informar e publicado também nas nossas redes sociais para informar a população do número de pessoas que vão sendo vacinadas. São alguns exemplos daquilo que vamos fazendo, mas realmente temos apostado muito no formato de vídeo e apresentações, porque, como o Diogo disse, é realmente o rei atualmente. Ótimo. Ainda não tem canal TikTok? Não. Não, para o TikTok ainda não pensamos. Ok, há de ser a próxima, Obrigado a todos. Pronto, exatamente. Mas já agora aproveito para também chamar a atenção, porque também tem a ver com a Covid. Nós estamos a organizar um evento que é a Semana de Saúde Infanto-Juvenil do HDS e que também é um evento totalmente online, que vai decorrer, e convido-vos também a participar, que vai decorrer entre os dias 31 de maio a 2 de junho, e que vai contar com a presença de vários profissionais de saúde, em que o objetivo é mesmo falar sobre os desafios após a Covid. No que respeita a várias patologias, nomeadamente as alergias, por exemplo, a questão da resiliência, que é muito importante também, pronto, com várias temáticas. E deste modo estamos também com o nosso objetivo da literacia para a saúde também, que é realmente muito importante. Ok, obrigado, doutora Susana. Bem, já nos estamos a aproximar da nossa hora do fecho desta sessão, mas gostaríamos ainda, em jeito de uma pequena reflexão, pedir aos nossos oradores para nos responderem uma questão. O que é que podemos melhorar ao nível da comunicação numa futura pandemia? Doutora Rita Paulino Martins, passava-lhe a palavra. Obrigada. Antes de pensar sobre aquilo que queremos melhorar, também gostaria de deixar um apelo àquilo que nós queremos manter e que também é muito importante, que é assumir um compromisso e que ele se mantenha, pelo menos no caso da Unidade Local de Saúde do Nordeste, ser a Unidade Local de Saúde uma fonte de informação rigorosa, fidedigna, transparente, em quem o nosso público, e seja ele interno ou externo, pode confiar. Isso para nós é muito importante, manter essa abertura, manter esse rigor, manter essa transparência e essa credibilidade da informação que nós transmitimos nos diferentes momentos, através dos diferentes canais de comunicação. Quanto então ao futuro, que foi a questão deixada,
Eu penso que cada unidade de saúde irá refletir um bocadinho com mais calma, porque as coisas estão mais calmas, mas efetivamente o trabalho noutra vertente continua a ser muito intenso, e necessitamos de refletir sobre algumas falhas que possamos todos nós ter tido, e sobre os canais que estamos a utilizar, o público a quem nos estamos a dirigir, esta questão da comunicação do risco, que é muito importante e que trabalhamos com o mesmo objetivo, mas de formas diferentes. E devemos pensar em reforçar aquilo que já temos, com uma forte aposta, penso que isso sim, na parte do digital, uns estaremos um bocadinho mais à frente, outros ainda nem tanto, dependendo dos recursos que as unidades de saúde têm, em termos de recursos humanos e até de recursos materiais para a produção destes conteúdos, também com a qualidade exigível, será também um desafio para os próximos tempos, não só de pandemia, mas do ambicionado regresso à normalidade. Exato. Muito obrigado, Obrigada. doutora Rita. Doutor Diogo, já passo a si a palavra e qual é que era a sua opinião? Eu concordo também, e vou falar um pouco também pela parte do Hospital de Braga, que é a nossa perspectiva de futuro, e é o que vamos fazer, que é melhorar o digital. Aliás, eu acho que é quase até a nível nacional, porque se nós repararmos, por exemplo, como é que hospitais e o Ministério da Saúde brasileiros trabalham o digital, ainda vemos uma diferença muito grande e conseguimos ver o potencial que a comunicação digital pode ter. Deixo agora aqui também como é que eu ia dizer? Eu deixo agora aqui também o conselho, visitem, por exemplo, o Instagram do Ministério da Saúde brasileiro ou o Hospital Israelita Albert Einstein. Tem tipos de conteúdos que é aquilo que nós vamos produzir, e no que diz respeito ao Hospital de Braga, acho que o digital é aquilo que nós temos que melhorar, porque desde o início da pandemia só crescemos no número de canais de comunicação digitais, e agora pretendemos até ao final do ano estar presente em todas as redes sociais. TikTok ainda não pensámos muito bem sobre isso, mas já existem muitos vídeos de profissionais de saúde no TikTok, mas sobretudo redes sociais, otimizar o nosso site e um blog para fazer uma estratégia de marketing de conteúdo forte e completa. Muito obrigado, doutor Diogo, pela sua intervenção. Doutora Susana, a sua opinião? Eu penso que numa próxima pandemia é importante, acima de tudo, retermos os conhecimentos que adquirimos com esta, e apostar numa estratégia talvez de antecipar os problemas que nesta não conhecíamos, mas que se calhar numa próxima já vamos estar à espera de alguma maneira. E sem esquecer também de monitorizar a comunicação, para percebermos realmente se as mensagens estão a chegar ou então se têm de ser reforçadas. Pronto, eu fundamentalmente acho que é isto. Muito obrigado, doutora Susana. O digital também. Muito obrigado. Doutora Carla. E agora vou ter que falar a correr, não é? Pode falar. Ok, então eu acho que é continuar a fazer o que temos feito até agora, melhorar sobretudo o digital. Acho que é a grande lição que tiramos desta pandemia, é que o digital funciona e funciona muito bem. E ajustar cada vez mais a comunicação ao público a quem nos dirigimos. Se pretendemos então os mais novos, a aposta tem de passar pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Twitter, o que quer que seja, aquilo que eles usam, e portanto temos que nos adequar e saber o público que pretendemos atingir. Temos de simplificar cada vez mais a linguagem, de forma a que chegue a todos de uma forma muito clara, muito concisa e sem margem para qualquer dúvida. Em saúde não pode haver dúvidas. Apostar numa rede social mais dinâmica, com diretos dos serviços, eventualmente, dar a conhecer as caras que fazem o serviço, parece-me importante, dar uma panorâmica real do que existe
e o que fazemos para conseguirmos melhores resultados. Haveria muita coisa para que se poderia fazer e dizer. Levar os profissionais para junto da comunidade e explicar, se calhar também essa comunicação frente a frente, cada vez mais, levar os profissionais à rua e a falar com as pessoas e explicar. Também me parece, não podemos também ver tudo pelo digital. O toque é importante, o olhar nos olhos é muito importante, o sentir o outro do outro lado, muito próximo, é muito importante. Nós fomos fazendo tudo isto e vamos continuar a fazer. Porque tínhamos um programa, também temos um programa numa rádio local, onde damos a conhecer todas as nossas atividades e por onde vamos levando os nossos profissionais. Temos um bom relacionamento com os jornalistas e mais. Nós tivemos, desde a primeira hora da pandemia, foi criado aqui na Guarda, deixem-me falar-vos desta particularidade, um grupo de emergência da Guarda. Um grupo que neste momento tem mais de 37 mil seguidores. Foi um grupo criado por um engenheiro informático do Instituto Politécnico, que acabou por ter um trabalho fabuloso e ser um aliado da própria instituição, da própria ULS. Foi confirmando sempre as informações recepcionadas e acabou por produzir informação útil e fidedigna e facultá-la também à população. Acabou por ser um parceiro nosso e que deu muita visibilidade aos nossos profissionais, porque foi-nos pedindo, foi-nos solicitando opiniões e sugestões e acabámos por lhe sugerindo os profissionais que estariam mais dentro dessas áreas para também dar uma boa imagem da instituição e esclarecer a população. O que me falta dizer? Falta-me dizer que me parece importante que haja mais trocas de ideias como esta que vocês nos proporcionaram, porque também é importante para nós perceber o que é que os colegas estão a fazer, tirar se calhar algumas ideias. E acho que esta vossa ideia foi fantástica e será para repetir, eu acho. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Doutora Carla.